Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 28 de agosto. Hoje a igreja celebra a festa de Santo Agostinho. Ele foi bispo e também é doutor da igreja. E ele viveu de 354 a 430. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que voltará o seu Senhor. Se um pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vós, ficais preparados, porque não sabeis o dia. Qual é o servo fiel que o patrão colocou à frente da sua casa para oferecer a comida aos seus servos na hora certa? Feliz aquele servo que, quando seu senhor chegue e regresse, o encontre agindo assim. Ele lhe dará em confiança a administração de outros bens da sua casa. Mas se aquele mestre começar a pensar: o meu senhor está demorando, e começar a embriagar-se, a comer, a maltratar os empregados, aquele senhor chegará na hora que ele não espera, no dia que ele não conta, e vai parti-lo ao meio, e ele será jogado na sorte dos infiéis. E eu vos digo que ali ele encontrará choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos aqui diante da palavra de Deus, diante do mistério da palavra, e de uma palavra que vai iluminando a mim e a você paulatinamente, a conta-gotas, para formar o homem e a mulher temente a Deus. Mesmo com as grandes mudanças da história, os grandes paradigmas da história, a mão poderosa do Senhor continua a conduzir a sua história. Hoje nós encontramos, por exemplo, na primeira leitura, ainda refletindo sobre a carta aos Tessalonicenses, esse convite de esperança e fidelidade que o apóstolo faz à comunidade de Tessalônica. Ele manifesta o seu carinho, recorda como eles trabalharam no meio deles sem ser peso para ninguém, porque eles não estavam ali em busca de dinheiro e de poder, mas tão somente de oferecer a salvação por meio do Evangelho, sem ser peso para ninguém. E por isso a fama desses cristãos perpassou todo o território. E eles eram elogiados tanto por pagãos, como também pelo próprio apóstolo. Também o nosso santo de hoje, Agostinho, vive um momento muito traumático da história humana. Ele vê aquele mundo antigo do Império Romano do Ocidente caindo e as grandes transformações históricas. Ele vê os povos bárbaros invadindo a Roma antiga, ele vê o declínio do Império Romano, o declínio da moralidade da sua época, de modo que ele também chegou a pensar que estava para acontecer a parousia, a vinda de Jesus, e que o mundo seria destruído ali, porque ali estava sendo realizado o fim da história. É um momento difícil da história também dos povos antigos, porque aquela história antiga estava acabando. Aquele mundo que até então havia sido edificado, consolidado, ruiu todinho, porque o Senhor faz nova todas as coisas. Mas a mão do Senhor continua a mesma, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Por isso, a comunidade de Tessalônica, o apóstolo vai recordando isso, que as coisas mudaram. Muitas coisas mudaram, mas o Senhor continua o mesmo. E a necessidade de testemunharmos e de nos mantermos fiéis ao Senhor também continua a mesma. Daqui então podemos compreender o evangelho de hoje, porque eu e você podemos nos cansar das esperas do Senhor. Podemos nos cansar de não vermos as realizações de tudo aquilo que a gente espera, porque às vezes nós chegamos diante do Senhor com a nossa agenda pronta, já com tudo como deve ser e no tempo que deve ser, e o Senhor tem outros planos, outros projetos. Seja feita a vossa vontade na terra e no céu. E quando o Senhor passa na história, e quando o Senhor passa numa vida,
tudo é estremecido, tudo tende a cambiar-se, a mudar-se, porque o Senhor renova a face da terra, o Senhor renova todas as coisas. E para que a gente não venha cair aprisionados na monotonia, na preguiça e na acomodação, então agora vem o Senhor dizendo aos seus discípulos da primeira hora: também diz para mim e para você, e dirá amanhã para os demais cristãos: ficai também atentos, porque não sabeis a hora. Não sabeis a hora que o Senhor passa em vossas vidas, não sabeis a hora do encerramento da sua peregrinação neste mundo, por isso fiquem atentos, orai e vigiai. Meus irmãos, minhas irmãs, a grande preocupação do Senhor nesse evangelho de hoje é de não ficarmos acomodados e preguiçosos na história humana. É de não nos saciarmos. Ai de vós, homens e mulheres, que já estão saciados com as realidades deste mundo, com as coisas deste mundo, porque tudo vai passar. O marido passa, a esposa passa, os filhos passam, a casa passa, o trabalho passa, a juventude passa, o dinheiro passa. E a única coisa que ficará depois de tudo isso é aquilo que você edificou junto com o seu Senhor. Porque ficará tão somente você e o Senhor. Por isso Jesus diz aos discípulos agora, depois de ter dito aos fariseus, aos mestres da lei, depois de ter educado o coração dos discípulos contra a hipocrisia, a mediocridade, a vida falsa, a vida dupla, agora chega Jesus dizendo: ficai também vós atentos. Ficai atentos, porque não sabeis o dia e a hora que voltará o seu Senhor. Hoje, nós não nos preocupamos mais com salvação eterna. Hoje, nós não nos preocupamos mais com o céu, com o inferno, não. Hoje, nós não nos preocupamos mais com isso porque somos homens e mulheres meramente biologistas, meramente materialistas, onde a nossa vida consiste em nascer, crescer, sofrer, morrer, ser enterrado e acabar. A salvação eterna não está mais na preocupação da teologia, a salvação eterna não está mais na preocupação da liturgia, a salvação eterna não está mais na preocupação da moral e da espiritualidade dos cristãos. E assim, nós nos convertemos em homens e mulheres meramente imanentes, não transcendentes. A transcendência ou Deus transcendente parece uma coisa absurda. Crer na nova vinda de Jesus parece uma coisa absurda, ainda que professemos com a boca. Creio que ele há de vir de julgar os vivos e os mortos. Mas para muitos isso é uma história da carochinha. Não é algo que se espera. E aqui está a nossa esperança. Enquanto esperamos o Senhor Jesus Cristo, nós trabalhamos, nós servimos, nós exercitamos a fé, nós vivemos a fé, porque não sabemos o dia e nem a hora. Jesus vai utilizar toda uma argumentação. Se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, ele iria vigiar de modo que o ladrão não iria saquear a sua casa, roubar a sua casa. Assim também vós ficai preparados, porque não sabeis o dia e a hora. Qual é o servo bom e fiel que o Senhor colocou para administrar os seus bens e a sua casa? Para colocar a comida na hora certa? Para cuidar dos seus servos? Feliz aquele servo que o Senhor encontrar assim. Feliz serei eu e feliz será você se o Senhor nos encontre assim, nessa vigilância operante, nessa vigilância ativa, onde um pé na terra, um pé no céu, um olho na terra, um olho no céu. E diz ele: mas se o servo começar a pensar, meu Senhor está demorando, começar a embriagar-se, se deixar levar pela gula, se deixar levar pela preguiça, se deixar levar pela violência, se deixar levar pela infidelidade, o Senhor chegará naquele momento que ele não espera, naquele dia que ele não aguarda, e o partirá no meio. E ele será lançado na sorte dos infiéis, e ali haverá choro e ranger de dentes. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, hoje o grande convite para mim e para você, após vencermos a hipocrisia, a mediocridade, a vida dupla, agora é estar também vigilantes, preparados para a vinda do Senhor. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santo Agostinho, rogai por nós. Paz e bem.